Boa noite para todos. Que Jesus nos ajude, nos auxilie, nos ajude. Né? Era para ser a palestra da Rose, né? Então, de última hora, corremos para preparar os pãezinhos. Que a fornada ela vai sair só a semana que vem, né? Mas aí nós trocamos. Então, por isso que eu estou esclarecendo, né? Bom, então para a noite de hoje, os amigos espirituais, que eu sou sincera, foram eles mesmos. Eu estava indo num rumo de palestra, que seria para a semana que vem, e aí mudaram tudo. E eles são muito legais. O que eles fazem? Eles me deixam a cabeça vazia. Eu olho, é um quadro branco. Falei, tá, então não é esse tema, vamos procurar outro. E aí achamos o outro, e eles falaram, é esse. Até acharam um livrinho para mim, onde tem, tudo certinho. E aí aparece essa frase, né, que já dá uma noção do que nós vamos falar. A fé pode ser comparada a uma lâmpada acesa colocada nos pés, clareando o caminho. Porque a fé, aquela que é verdadeira, ela não pede que a gente cruze os braços, sente, se acomode, arrume uma rede, coloque uma música, liga o ar-condicionado e fica balançando. Não, a fé exige que a gente caminhe, né? Prossiga, nem precisa correr, ande cada um no seu passo, né? Dentro da sua toada, né? Dentro do seu ritmo. É essa fé que Jesus aconselhou seus discípulos e pede para nós também termos. Então, lá naquele momento que antecedia a prisão de Jesus, ele estava reunido na chamada Santa Ceia, né? Quando ele está na casa de Zebedeu e reúne todos os seus discípulos. E além dos discípulos, os familiares de Zebedeu, os familiares dos discípulos, aqueles que o aceitavam, e faz ali algumas recomendações. E ele é bem claro, bem sincero, né? Amoroso, para que nenhum se sentisse infeliz, inseguro, todos se sentissem fortalecidos, porque ele sabia que a hora do testemunho estava se aproximando. E aqueles que estavam ali reunidos não tinham essa noção. Achavam que Jesus tiraria de letra qualquer embate, como ele havia feito ao longo dos 3 anos de caminhada com eles. Mas ele estava muito tranquilo. E aqueles queriam passar essa tranquilidade para aqueles que estavam próximos, né? Então ele diz lá, todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos seus santos anjos. Logo em seguida a essa fala, ele diz para que aqueles amigos, né, se mantivessem tranquilos e prosseguissem, levando os ensinamentos, aquilo que haviam aprendido, né, sem ter medo, que seguissem em frente, né, porque ele iria para um lugar onde nenhum deles poderia acompanhá-lo. Quando ele fala isso, ele fala, mas vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês, mas para onde eu vou, vocês não poderão ir comigo. E nessa hora, Pedro, né, levanta e fala, Senhor, como assim? Para onde o Senhor for, eu quero ir. Eu irei também. Darei a minha vida pelo Senhor. O Senhor sabe disso. E aí ele olha para Pedro. Pedro, eu te digo que a madrugada rompendo desse mesmo dia, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Não, eu não farei isso. Eu tenho certeza, não é, daquilo que eu acredito, e eu acredito no Senhor, e estou disposto. Ele reafirmou aquilo. E Jesus não retrucou, não falou nada, né?
Só deu continuidade a seus ensinamentos, foi explicando, porque as horas estavam ficando cada vez mais diminutas, né? E ele precisava encerrar aquela ceia. Mas ficou marcado aquilo, né? E Pedro convicto. Tanto é que passam-se algumas horas, né? Eles vão para o Horto das Oliveiras, e Jesus pede para que eles fiquem em vigilância, e ele se retira a poucos metros dali para entrar em prece, né? Em comunhão com o Pai. Está bem lá escrito pelos discípulos, né? Em comunhão com Deus. Por quê? Porque era uma hora decisiva. Numa hora decisiva, você pode fazer o quê? Ah, tô fora, né? Eu não quero não, né? Não. Não é comigo, deixa para outro. Ele podia fazer isso? Podia. Quantos e quantos Deus havia mandado para ensinar, para dar o seu testemunho, e na hora H, não é bem assim, não foi comigo. Poderia, mas Jesus sabia que a carne o constrangeria a fazer isso, porque na carne a gente sente medo, né? Fora dela, nós percebemos que temos habilidades maiores do que mostramos aqui. Talvez aqui entre nós hajam aqueles que nunca tenham tocado um instrumento musical e queira tocar um instrumento musical. Quem que toca um instrumento musical aqui? Tem alguém? Ninguém? Mas gostariam de tocar violão, piano, violino, não é? Cello, que fosse, flauta, gaita, que fosse, né? Mas não toca. Pois é. Aí, mas por que vocês não tocam? Não teve possibilidade, não havia espaço, não teve escola, etc, o instrumento é caro, não é? Mas saibam que esse desejo de querer tocar um instrumento musical significa que nós já tocamos em outra existência. Porque ninguém quer aquilo que nunca experimentou. A gente não almeja aquilo que não conhece. Aliás, o que não conhecemos, nós ficamos com receio, nós tememos o desconhecido. Então, mas por que nessa eu não pude, né, tocar o piano? Porque nessa não houve espaço. Se você for olhar para a sua vida, você vai perceber que ela esteve toda preenchida com outras coisas, outros interesses, outros afazeres. Mas eu fiquei tão frustrada. Bobagem. Você não terá somente essa existência. Você terá outras. E aquilo que você fez uso e bom uso, voltará a se repetir, talvez até em condições muito melhores. Então, pode ser que entre nós há um virtuoso, vamos dizer, aquele que é especial. Pode haver. Somente hoje não está em condições, não traz a habilidade para fazer o uso agora. Para que... Não é? Para que a gente vá atrás de outras habilidades, não é mesmo? Ora, pois, é assim que a gente faz, é essa a vida. Então nós temos que ter essa consciência de que aquilo que eu não faço hoje, farei no futuro. Talvez tenha feito no passado, porque é um anseio de alma, tá? É aquele desejo, não é aquele desejo que está na moda, tá? Esse está na moda é muito superficial, é aquilo que você anseia, às vezes até de pequeno, tem aquele sonho, mas nunca conseguiu realizar, né? Então, Jesus sabia que a carne constrangia, ou seja, era muito fácil deixar de lado, né? Na hora do testemunho. E é uma lição para nós, porque na hora de um testemunho, também é fácil a gente dizer, tô fora, não é comigo. Ou na hora que algo aparece muito vantajoso, você deixa os escrúpulos de lado e vai na vantagem. Principalmente aquela vantagem que ninguém está vendo. Vocês já viram isso? Mas ninguém está vendo, ninguém está sabendo. Desencarna e ninguém ficou sabendo. Ninguém viu. Só você. E Deus. Tem esse detalhe, né? Esquecer. E fora a legião de testemunhas, né? Mas nós temos essa consciência. Aquele que está sem esse conhecimento não tem essa consciência. Está vendo a vantagem agora, nesse momento, e não mede as consequências no futuro. Para entorpecer a nossa consciência, gente, é muito fácil, tá?
Mas está lá no livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Ora, se está escrito na consciência e todos nós temos consciência, todo mundo deveria saber as leis de Deus. Concordam? Assim, se a gente não vivesse mandando ela calar a boca, né? A consciência acorda, a gente chama, fica quieta aí. Não, mas é só mais um pouquinho, né? Ah, na próxima eu faço. Então somos nós que vivemos trazendo a consciência no arreio, né? Mas continua sendo, as leis de Deus continuam escritas. Ou seja, eu vou me deparar com aquilo que eu escapei hoje. E acredita ainda, né? A gente tem aquela prepotência de dizer, ninguém viu, ninguém sabe. Mas aí a gente volta, somente eu, Deus e a legião de testemunhas, né? Mas então ele se recolhe lá no Horto das Oliveiras, se afasta um pouco dos discípulos, nos dando uma lição fundamental de que na hora que encontrarmos um problema de grande dificuldade, seja ele de que tamanho, de que característica for, se é financeira, se é de saúde, se é afetiva, aquilo que o planeta Terra oferece a mãos cheias. Se tem algo que o planeta Terra oferece problemas, não é? Então e ninguém quer trocar de problema. A gente tem a ilusão, né? Tem a ilusão de falar, olha, o Bial dá conta desse problema, manda para ele, né? E aí ele olha para mim e fala assim, manda para Elaine. Não adianta, porque não vai dar conta, né? Cada um dá conta do próprio problema. Cada um traz os ombros adequados ao fardo que Deus dirige. Então não tem como. E aí está a lição de Jesus. Você precisa fazer aquele recolhimento, fazer essa união com Deus, quer dizer, ligar-se ao Pai e buscar nele recursos. Porque o potencial está em cada um. Nós todos somos filhos dele, gente. Ele não falou, fulano vai ser, Beltrano não é. Não, todos nós. Pensem que até mesmo os vírusinhos e vermezinhos que estão aí nos intestinos nossos, também são filhos dele. A formiguinha que passa, né? Passarinho que voa, todos são filhos dele. Aqueles que a gente vê, aqueles que a gente não vê. E não estou nem falando do plano espiritual, estou falando de aqui mesmo. Todos são filhos de Deus e de todos Ele cuida. A gente não pode perder isso de vista. Então, o que é a humanidade? O que é o ser humano? O ser humano é aquele que já está fazendo uso de alguns potenciais que Deus colocou. E a gente se esquece disso. Então, esse recolhimento que Jesus faz é fazer essa ligação com Deus, ensinando a gente a fazer a mesma coisa. Quando o problema vem com a gente, o que a gente faz? Não vai falar que é igual o avestruz, que o avestruz não faz aquilo. É tudo mentira, viu? É fake. Que o avestruz enterra lá a cabeça. Não é bem isso, não. Mas nós adoramos fazer isso. Não é comigo, né? Depois as coisas se resolvem. Deixa pra lá. E o problema vai aumentando. Sabe aquela coisinha assim, começa uma dorzinha em algum ponto do seu corpo? Uma coisinha leve, né? Aí, nossa, uma pontada, tá? Passa uma semana, você nem lembra mais que deu uma pontada. Aí vem a pontada um pouco mais forte. E aí você, uma pontadinha. Aí você toma um remedinho, né? Toma um remedinho, passou. Vai ver que foi uma pancada, bati alguma coisa, e assim vai, né? Passa um mês, a dor aumenta, né? E aí? Mas Elaine, você acha que eu devia procurar um médico na primeira pontada? Não. Você deveria ficar alerta que há alguma indisposição que pode ser séria ou não, mas que você precisa olhar. Você precisa prestar atenção. E aí você vai fazer aquela varredura na primeira pontada que deu. O que foi que eu comi? O que foi que eu fiz? Eu dormi, que eu bati? Você vai fazer aquela varredura. Não, é uma coisa simples, né? A gente faz isso? Não, né? A gente vai... melhorou mesmo, né?
Deixa pra lá. Você vai empurrando com a barriga, outra coisa, né? Que a gente vai empurrando com a barriga, vai fazendo o que não vê, né? Se deixar para a próxima existência é melhor. A gente, espírita tem isso também, né? Ah, esse problema é muito grande, vou resolver só na próxima. Mas esse problema que você vai resolver só na próxima, vai encontrar os outros que você tem que resolver na próxima. Aí vira aquela montanha e depois reclama. Mas então fazer essa ligação com Deus vai te dar clareza de raciocínio sobre aquela questão. Além disso, vai te dar forças que não é o seu organismo que vai te providenciar isso. É uma força interior, é uma força de alma. Jesus tinha tamanha noção de que aquele momento era tão decisivo para a humanidade que ele chegou a suar sangue, não é? Que é a exsudação. Por quê? Os cientistas de hoje, depois de 2000 anos, foram fazer análise, explicar, querer saber. Primeiro acharam que não era, mas depois eu comprei. Era uma diminuição do fluxo sanguíneo, uma eliminação do excesso de sangue, que já não seria mais tão necessário. Olha só que coisa, isso aqui é o governador do planeta Terra, tá? Só por aí a gente já tem uma noção. Para que ele passasse pelo suplício, vai vendo, hein? E mantivesse a consciência até o final. Olha que coisa. Para que não se desprendesse, tá? Do corpo físico enquanto não chegasse o último instante. Para até cumprir as profecias, até isso. Para que as pessoas olhassem e falassem, não, mas ele cumpriu as profecias até o fim. Cumpriu, não tem como dizer que não, mas é mais fácil dizer que não, né? Mas e para nós? Pedir essas forças, ter essa resistência, ninguém vai precisar suar sangue, né? Mas pedir essa força, o que é que nós fazemos? A gente corre para a televisão, maratona lá, não sei quantas, fica horas. Ai, não quero pensar nisso. Né? Corre pro celular, fica lá horas. Não quero pensar nisso. Não é assim? Aí vai para coisas mais sérias, né? Pode correr na geladeira, ver lá que tem um bolo pronto, sentar e... Aí vou comer. Quando eu como, eu não penso. E come. Né? Pior que isso pode se tornar um hábito. E aí a coisa perde a noção. Mas pode se virar mais sério ainda, né? A pessoa vai à geladeira e pega lá alguma bebida que esteja, já está aberta mesmo, e vai consumir. Tudo isso é para fugir do problema. O que a gente não pode deixar, não pode perder de vista, é essa consciência. Você faz tudo isso, você viu que eu falei coisas todas leves, né, gente? Nada impedido. Para fugir do problema. Para fugir da aflição, do incômodo, da situação que está atrapalhando o seu caminho. Então a gente encontra meios e aí parte para outros, né? Quando nada disso mais é suficiente, você parte para outros. Como é que você vai fazer? Aí, já falei da bebida, você parte para uma outra coisa mais forte, né? Quantas e quantas coisas, né? Aí você sai para noitada, você começa a acumular, não acumula mais curtidas, você vai acumular pessoas, né? Pela sua vida. Mas qual é o nome? Não sei. Foi o terceiro, o quarto, o quinto. É a realidade que nós vivemos hoje. E as pessoas falam, mas o mundo hoje está perdido. Não está. Isto sempre aconteceu. Por quê? Porque enquanto nós, humanidades, somos ainda imaturos, sempre achamos dessa maneira. Então não adianta dizer que, só agora. Mentira. Né? Hoje nós temos as redes sociais que mostram. Mas no passado a gente tinha outros meios. Então é apenas uma mudança de época, de situação. Mas a questão continua. Então veja que é um ciclo. Tá? É um ciclo. E isso pode... Aí quando nada disso mais funciona, Elaine, o que acontece comigo? Eu entro em depressão, né?
eu não vou nem me atrever a falar muito, porque é o tema da Rose, né? O próximo capítulo, ela vai aprofundar o que eu estou dizendo. Mas é justamente você não encarar aquela situação. Agora eu vou fazer uma pergunta. Se a situação chegou e chegou hoje, dia 29 de novembro de 2025, por que essa situação não chegou no dia 29 de novembro de 2015? Por que ela só veio hoje? Por que ela não aconteceu há 5 anos atrás? Eu era mais nova, eu tinha uma outra sensação, né? Por que não aconteceu em 2005, no ano 2000? Por que não aconteceu em 1995? Meu pai e minha mãe ainda estavam aqui. Seria mais fácil, porque quando o pai e mãe estão, eles até não resolvem, mas é tão bom saber que estão, né? Porque tem colo para buscar. Ai, gente, é bom. Quem tem colo ainda corre, aproveita. Que depois faz uma falta, você tem que esperar a próxima encarnação para ter colo de novo. Ah, Elaine, mas aí você tem que arrumar alguém. Não é a mesma coisa, já estou dizendo para vocês. Colo de mãe não é, né? É incomparável. Então, só na próxima encarnação, né? Até que, se a gente pedir com muita fé, eles deixam no plano espiritual, mas é tão rápido. Você acorda assim, eu tive lá, mas eu não lembro. Então é tudo, né? Eu quero aquele aconchego. Tá vendo? Vou ter que esperar a próxima encarnação. Então, voltando ao nosso raciocínio, ao nosso pensamento. Por que o problema me encontrou hoje e não foi naquele conforto que eu acho que devia ser? Primeiro, eu não estava preparada para ele, se fosse há 10, 15, 20 anos atrás. Chegou hoje, porque é hoje que Deus colocou, porque é agora, é nesse momento. Aí o mentor até fala, Deus, eu acho melhor esperar um pouquinho mais. Vai dar errado. Aí eu, não, é agora. É agora. Já protelamos, é agora. Então, quando vem o problema, é porque nós temos condições de resolver. O problema tem que ser dividido em 3 partes, gente. Vocês sabiam disso? Que todo problema tem que ser dividido em 3 partes? Quem é professor de matemática? O Piau sabe, né, Piau? Você vê aquela fórmula imensa, você, não, calma, vai por partes, né? Então, problema também você tem que ir por partes, são 3 partes. Você tem que pegar o problema, encarar de frente e dizer, dessa parte eu resolvo. E você separa essa parte e resolve. Dessa outra parte, não sou eu que tenho que resolver. Essa parte diz respeito a fulano e cabe a ele resolver. E a terceira parte? Essa terceira parte cabe das situações e circunstâncias que Deus vai me permitir para resolver. Entendeu? Pode falar. Às vezes, igual o Enem, dá um texto desse tamanho com um monte de dados. Então, às vezes, a gente acha que o problema é desse tamanho e só está perguntando uma coisinha que está... Tão pequenininha, exatamente. Mas te dá um monte de dados, então... Você só vai saber isso se você encarar um problema então, inteiro. Esses montes de dados, às vezes, no dia a dia, é nós mesmos que criamos. Eu não vou conseguir porque eu não vou. Por quê? E por quê? Exatamente. Que não deixa de ser uma fuga, né? Não deixa, para não resolver, eu vou temperar o problema em momento. Vou aumentar o tamanho maior do que ele. Exato. Então a gente já sabe que a solução não é empurrar com a barriga, não é fazer de conta que não é com você, né? Não é se esconder, não é ficar lá alienado, né? Deixa pra lá. Ou se não passar pro outro, né? Eu vou passar para alguém. Você é mais competente, resolve para mim. Também não dá, se o problema chegou para você, é você. Cabe a você resolver. E também tem uma coisa mais, tem outro ensinamento nisso em Jesus. Ele, naquele momento de toda aquela situação da crucificação, tem uma passagem lá que os espíritos contam, né? Que fala, mas por que Jesus precisou ser erguido à cruz, né? E aí ele deu a resposta. Que quando era necessário que ele fosse erguido à cruz, porque quando ele fosse erguido à cruz, ele levantaria toda a humanidade. Olha só.
né? Toda a humanidade. Mas ele levantou toda a humanidade naquele momento, né? Não. Faz quanto tempo isso? 2025 anos. Está levantando ainda? Ou está? Um por um. Alguns já foram erguidos. Né? Alguns já foram erguidos. Alguns levaram 1500 anos, foi suficiente para erguer-se. Aquele que o vendeu, acreditando que ele traria os exércitos dos céus, né? Que o vende por 30 moedas, 1500 anos depois, já ergueu-se. Já é um espírito iluminado que está aí trabalhando, não é? Pois é, ergueu-se. Aqueles que estavam ali, próximos, achando um absurdo. Onde estará Nicodemos? Onde estará José de Arimateia? Ah, meus amigos, estão aí, erguidos. Então, ergue-se todo mundo, mas a que tempo? Cada um no seu tempo. Então, a fé é este momento que Jesus coloca de ligação com Deus, que é fundamental. Então, não importa o problema que apareceu para você, o primeiro movimento é ligar-se a Deus. E não é ligar-se para dizer para Ele, faz comigo isso. Porque Ele vai virar para você e dizer, por que não com você? Né? Então, tem esse ponto. Não adianta você vai ligar para ele e falar assim, Deus, não dá, mas tinha que ser comigo. Ele vai dizer, por que não com você? Né? Então, chega... Você vai falar que aí a resposta é pior. Então, chega no momento certo, gente. Sempre chega no momento certo. Mas a questão é ficar atento. Por quê? Nós estamos matriculados no planeta Terra, que favorece esse tipo de situação, de problemas. Mas só tem problema no planeta Terra? Não, gente. Tem outras coisas, não tem? Está lá no livro dos Espíritos, felicidade relativa. Na felicidade relativa, o que é necessário? Fé no futuro. Então, para eu viver na Terra, eu preciso ter fé no futuro. E fé no futuro se chama esperança. A esperança caminha comigo. Precisa caminhar comigo. Ela tem que levantar comigo toda manhã. É ela que tem que me fazer levantar da cama. Mãe, mas se eu não tiver esperança, você vai ficar na cama. Mas se eu não fico na cama, eu vou lá trabalhar. Né? Eu vou lá, aguento aquele chefe chato, pego aquele ônibus horroroso, né? A esperança faz você encarar todas essas dificuldades sem ser dificuldade. Esperança diz para você, olha, você é um filho de Deus e tem todo um potencial guardado. Esse dia é só mais um dia e para esse dia basta a sua aflição. Não precisa aumentar a aflição desse dia com as inquietações de alma. Porque nunca lhe é suficiente. A gente se inquieta muito com aquilo que não nos é suficiente. Né? E lá na felicidade relativa, que está lá no livro dos Espíritos, ele fala o que é necessário para se viver bem na Terra. Fé no futuro e a necessidade do necessário. Olha só, necessidade do necessário, mas pera lá, é a posse do necessário. O que é necessário para mim? Cada um faça a sua responda para si mesmo. Porque a minha resposta do que é necessário para mim não vai ser a mesma do outro. Porque cada um de nós é um universo próprio. Ainda tem essa maravilha de Deus. Então, a hora que eu falo assim, Celinha, enumera seu necessário aí, que eu vou copiar. Não vai resolver. Mas você vai dar uma ideia. A sua ideia é você. Entendeu? O que te é necessário? Um prato de arroz, feijão e algum legume todos os dias? Ótimo. Lute por isso. Mas dá para dar uma incrementada, colocar. Ótimo. Incremente. O que é mais necessário? Necessário para mim é que eu tenha
uns 10 carros na garagem. Tá certo que eu vou poder dirigir um só de cada vez. Mas cada um vai achar aquilo que é necessário. Mas a gente não pode esquecer que se a gente tem fé no futuro, o necessário para nós também tem que ser algo que nos ande, que nos faça andar, não que nos prenda, né? Não que nos prenda. Então Deus permite que eu tenha 10 carros? Permite. Só que Ele costuma dizer sempre, lembra que não são os carros que mandam em você, você que manda nos carros. A gente precisa perceber isso sempre, né? Então a fé, ela é essencial. E Ele manda aqui, Joana de Anjos manda, colocar nos pés. Que maravilha! Por que eu tenho que colocar a fé nos pés? Porque não é o pé que vai na frente? Se eu colocar a minha cabeça, depois levar o pé, eu vou cair, não vou? Então, a sabedoria de Deus, eu ponho o pé à frente, ilumino. O outro que fica atrás, ilumina quem está atrás. E ajuda na caminhada. Deu para perceber, gente? Fé é o ingrediente necessário para que, seja qual for o problema que me alcançar, se não hoje, no futuro, eu preciso fazer essa ligação com Deus para ter a coragem de encarar o problema, não diminuí-lo, não minimizá-lo, não deixá-lo para lá, não fazer embotar a minha consciência e saber que eu posso resolver uma parte dele. A outra parte talvez não caiba a mim. E a terceira parte sempre vai caber a Deus. Então, é este momento de coragem, de fé, que Deus pede para a gente, através de Jesus. Tenhamos a coragem. E a oportunidade do Natal é excelente, né? É um exercício de coragem para viver os momentos de ligação com Deus, através de Jesus. Enfrentar situações difíceis, mas com dignidade de um filho de Deus. Até nessa lição que caiu, no diálogo com os entes queridos, né? Porque o Natal é bem este momento, né? Em que nós somos verdadeiros porcos espinhos, obrigados a conviver mais próximos. E corpo espinho abraça outro corpo espinho? Porco espinho? Abraça. Porque um porco-espinho reconhece o outro e sabe o espaçamento dos espinhos para não ferir o outro. Certo? Que Jesus nos abençoe.